E aí, pessoal, tudo jóia? Você tem dúvida de como fazer as escalas das entradas e saídas analógicas do CLP, né? Principalmente utilizando o CLP da Siemens? Vamos nesse vídeo tirar de uma vez por todas essa dúvida de como realizar, né, ó, a escala das entradas e saídas analógicas no TIA Portal, certo? Então, a entrada analógica ela tem um campo numérico destinado segundo o manual e é interessante fazer a escala para uma porcentagem, por exemplo, de 0 a 100%, e a saída analógica da mesma forma. Então a gente escreve no CLP, no programa, né, no TIA Portal, por exemplo, e quer atingir o valor numérico correspondente que na saída analógica eu vou ter uma tensão ou uma corrente correspondente também. Beleza? Então vamos lá. Então vamos tirar de uma vez por todas essa dúvida, né? Primeiro, entrada analógica, né? Entrada analógica. O que diz o manual, né, da CPU, né, por exemplo, a 1214 da família, né, S7200, né? Então, a gente utiliza aqui no Senai, por exemplo, a família S7200 e a CPU 1214C DC. Então, o que é que o manual fala sobre essas entradas analógicas que essa CPU possui? Essa CPU aqui, ela possui duas entradas analógicas de tensão, né? Então, nós temos um fundo de escala aí de 0 a 10 volts, né? Um range, né? Desculpa, de 0 a 10 volts nas duas entradas analógicas e utilizamos, por exemplo, transmissores 4 a 20 miliamperes. Como é que a gente faz? A gente coloca um resistor de 500 ohms na entrada analógica para poder converter corrente em tensão, certo? Como o foco não é a instalação elétrica e sim fazer a escala, eu vou me atentar mais a essa parte que eu destaquei aqui para vocês, que é o campo numérico, eu chamo assim, dessa entrada analógica. O campo numérico que o CLP entende é de 0 a 27.648. Então, quando tiver, por exemplo, 20 miliamperes ou 10 volts nessa entrada analógica, que os 20 miliamperes seria devido ao resistor lá, né, de 500 ohms, e ele transformaria para 10 volts, certo? Então, se eu tiver, pegar aqui o mouse aqui, né? Se eu tiver 10 volts na minha entrada analógica, eu vou ter 27.648, certo? Se eu tiver 7, eu vou ter que número, né? Qual número aí? Aí a gente poderia fazer uma regra de 3. A escala já faz essa regra para você, ok? Então, no quesito de entrada analógica, nós temos esse mérito aqui, certo? No quesito de saída, né, o que diz o manual? Nós aqui também trabalhamos com uma Sinobird, né, essa SB aqui, 1232, que tem uma saída analógica. Então, a saída analógica do CLP vai controlar a frequência de inversores ou abertura e fechamento de válvula de controle. Então, essa Sinobird que fica na frente do CLP, ela pode ser de tensão ou de corrente, né? Você configura, certo? E eu também tenho um campo numérico de 0 a 27.648 quando trabalho, por exemplo, com corrente, certo? O foco não é a instalação elétrica, o foco vai ser escala. Então, se eu tiver, por exemplo, 15 miliamperes, qual vai ser o valor numérico? É isso que a gente precisa, né, saber fazer.
A ideia para a saída analógica é a seguinte: quando você coloca um valor, por exemplo, em porcentagem da abertura da válvula, eu quero que a válvula abra 20%. Então você escrever no CLP os 20% e obter a informação. Eu acredito que eu esteja aqui no meio, né? Então deixa eu sumir aqui para a gente poder ver aqui a especificação. Então vamos lá. Então, ó, para a entrada analógica 0 a 27.648, para a saída também, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente entender de uma vez por todas essa correspondência entre entrada analógica e a escala e saída analógica e a escala. O que acontece? A entrada analógica, que ela vai ter a tensão ou a corrente lá, né, por exemplo, o CLP vai entender esse campo numérico aqui. Então ele vai entrar com esse campo numérico, a gente faz a instrução da escala e depois a gente sai com a instrução requerida, digamos assim, certo? Vamos entender isso aí no Tia Portal. Então vamos lá. Estou aqui com o Tia Portal aberto, certo? Criei um projeto, né, e tudo mais. Normalmente eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu adiciono um novo bloco, né, um function, certo? Eu chamo esse bloco de escala, né, escala, e dou OK. Aí vou aqui em Technology, desculpa, eu vou aqui em Conversion, né? Vou aqui no NormX, coloco aqui, e o ScaleOX, coloco aqui. O Norm vai servir para transformar o range do campo numérico, né? Esse de 0 a 27.000, quando se trata de entrada analógica, para de 0 a 1. E a escala pega esse de 0 a 1 e transforma para de 0 a 100%. Então, aqui eu vou utilizar o que? A entrada analógica, o endereço da entrada analógica, né? Então, indo aqui no dispositivo, por exemplo, clicando 2 vezes na CPU, nós temos que essa CPU, ela tem, bem aqui assim, ó, 2 entradas, A e 2, 2 entradas. E qual é o endereço? Começando do 64 e indo até o 67. Então nós temos a IW64 e a IW66. Eu vou fazer o uso da IW64. Aqui ó, IW64. Certo? Então vamos lá. Eu vou aqui no meu bloco aqui, né? Então eu vou até escrever um comentário. Entrada analógica. Vou começar com inteiro, porque IW, né? O Word é inteiro e vou para real. Aqui é de 0 a 27.648 e a minha entrada IW64. Pronto. Entrada analógica. Então eu até renomeei já, né? Se eu quiser renomear aqui, ó, eu escrevi entrada analógica 0. Certo? Aqui eu posso utilizar uma memória local, né? Vou chamar aqui de escala 0, né? E declarar essa escala aqui como uma local temp. Pronto. Então, ó, clicando com o botão direito, eu defino a tag e ela fica com esse hashtagzinho aqui. Quando eu clico aqui,
eu uso ela, por quê? Porque ela faz um link do valor de saída daqui para o valor daqui. Certo? Como eu quero agora transformar de 0 a 27 mil até de 0 a 100, eu coloco aqui 0 e coloco aqui 100. É de real, pode ser de real para real, por exemplo, ou de real para inteiro, né? Então, de real para real, minha memória aqui eu vou usar a MD20, por exemplo. Ó, MD20 é a entrada analógica percent, eu dei esse nome aí, né? Ó, cliquei com o botão direito, fui em Rename Tag, é a percent e dei esse nome aí. Beleza? Eu estou usando aqui um CLP didático, vou fazer o upload desse programa, mas primeiro eu tenho que chamar essa função aqui, né? Eu vou aqui no main, pego essa função aqui, né? E jogo para cá. Aí quando o programa for executado, ele vai chamar essa subfunção aí, né? Essa função aí, subrotina aí, certo? Então vamos passar o programa para o CLP. Pronto. Vamos agora colocar para online aqui, né? Go online, clicando no óculosinho e podem perceber, ó. Vou alterar aqui o valor da entrada analógica, que vai de 0 a 27.648 aproximadamente. E a minha saída aqui, ó, vai até os 100% aí, ó. Então, quero fazer a escala desse lado, como eu coloquei aqui, ó, desse lado aqui, ó, 0 a 27 mil, e na saída lá do ScaleOX, o 0 a 100%, certo? Tá aqui, ó, 0 a 27 mil. Então, essa memória aqui, né, 24, eu estou vendo que 6.928 é aproximadamente 25%, né? Então, esse 25% vai me dar uma noção, por exemplo, que o tanque ele está 25% cheio, né? Então, ele está, por exemplo, eu vou agora encher mais um pouco esse tanque. Ele está 44% cheio, né? Nós trabalhamos dessa forma com a questão da entrada analógica. Certo, pessoal? Agora vamos trabalhar com saída analógica. Então vamos lá. Para entendermos a saída analógica, né? Saída analógica é dentro do computador para fora do CLP, né? Então, a gente utiliza uma instrução em porcentagem ou em frequência, né? Esse mérito aqui de 0 a 100, por exemplo, no começo da instrução da escala, é muito comum para quando você quer escrever a abertura da válvula, né, de controle. E é muito comum também você colocar de 0 a 60 quando você quer trabalhar com frequência de um inversor de frequência, por exemplo. Você escreve 30, aí o inversor de frequência vai para 30 Hz. Né? Então, aqui no começo da instrução vai ter memória e na saída da instrução vai ser o endereço lá físico da saída analógica. Certo? Então, a gente começa aqui de 0 a 100 e termina com a instrução aqui, ó. Vou até corrigir aqui para vocês. Certo? De 0 a 27.648. Pronto. A gente corrige aqui na hora. Então tá aí, ó. Então a gente
entra com esse valor e sai com esse. Então vamos lá. Agora, pessoal, ó, trabalhando agora saída analógica. Trabalhando saída analógica. Nós temos o NormX e o ScaleOX. Beleza? Vou aqui, ó, colocar, por exemplo, inteiro para real, né? Aqui eu posso declarar a MW30, né, o MW40, pronto. MW40, vou chamar aqui de saída percent, por exemplo, saída analógica, né? Aqui vai ser de 0 a 100. Aqui eu vou colocar uma memória local. Vou escrever aqui, ó, escala 2, ou escala nova, vou chamar assim. Aí, botão direito, definir tag, ela vai ser um local temp real. E aqui também vai ser essa escala nova aí, ó. E vai ser de real para inteiro. Por quê? Porque esse de 0 a 100 vai ser o quê? De 0 aos 27.648. Né? Por quê? Porque eu vou escrever agora na minha saída analógica. Como é que eu sei da minha saída analógica? O endereço, device configuration. Clico duas vezes nessa Signal Bird aqui, né? Que a gente adiciona. E sei aqui que o endereço, ó, é QW80. Eu vou deixar de tensão porque eu estou usando um kit didático e estou medindo a tensão na saída analógica aí para vocês verem aí no vídeo. Certo? Então, lá vai, QW80. Certo? Saída analógica final, por exemplo. Vou até renomear aqui. Rename tag. Saída analógica. Saída analógica. Então, ó, esse 0 a 27.000 está no final para a saída analógica, enquanto que para a entrada está no começo. Beleza, vamos lá. Vou agora colocar aqui para vocês o programa e vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Nós temos 0 aqui e aqui 0. Então, eu quero, por exemplo, 50% do valor aí da saída. Então, ó, 50% vai equivaler a esse número numérico. Número numérico é ótimo. Esse valor numérico do campo numérico. Certo? Se eu olhar aqui o multímetro, ele está dando 5 volts, certo? Vou até mudar a cena aqui e mostrar aqui para vocês, ó. Só ajustar aqui as ponteiras aqui. Caiu aqui o contato aqui da ponteira. Vamos lá. Ó, 5 volts. Opa. As ponteiras estão com mau contato aqui, mas a gente desenrola aqui. Pronto, 5 volts. Certo? Deixa eu colocar aqui. Agora, por exemplo, deixa eu mudar aqui a minha cena, né? Vou de novo para cá. E venho agora, vou colocar agora 80. Opa.
Vou colocar aqui, ó, clico duas vezes, vou colocar 80. Pronto. Aí, vou mudar de cena aqui de novo. E minha saída analógica está dando 8 volts. Opa! Certo? Então, pessoal, vamos para a cena 1 aqui. E eu vou voltar para cá. É isso. Quero que vocês fixem bem, né? Tatua isso. Seria uma outra dica de tatuagem aí, né? Coloca na mente. Na realidade, vou fazer que nem eu faço nas minhas aulas, né? Ó. Coloca na veia, certo? Na veia. Que isso aí vai ser muito importante para os trabalhos aí da gente, né? Quem trabalha aí com CLP, com entrada, saída analógica, essa parte de escala. Principalmente quando a gente leva esses valores aí para o supervisório, né? Beleza, pessoal? Então, forte abraço e até a próxima.